Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E hoje é dia de Vasco da Gama, Vasco e Náutico às 4 horas em São Januário, jogo que vale vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco na 12ª rodada da Série B pode conseguir enfim chegar entre os 4 primeiros colocados se vencer a equipe do Náutico e o CRB perder também o seu jogo, que estará acontecendo no mesmo horário da partida. É claro, um jogo importantíssimo para o Marcelo Cabo, que vale inclusive a sua permanência no comando técnico do Vasco da Gama, e veremos novidades aí na escalação, no elenco que está relacionado para essa partida, e vamos falar sobre tudo que vai rolar nesse jogo e também sobre novidades relacionadas à saída de jogadores. Ontem um jogador definiu aí que realmente será emprestado para outro clube aqui do futebol brasileiro, e mais um pode estar de saída também nos próximos dias. A gente vai trazer todas as novidades no vídeo de hoje, trazer todas as notícias, mas antes de começar eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você, e também deixe o seu like e o seu comentário com relação a quanto você acha que vai ser essa partida de hoje entre Vasco e Náutico. Deixe a sua opinião, o seu placar aqui embaixo, e se você acertar pode aparecer aqui no nosso próximo vídeo. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação. Vamos logo falar de Vasco da Gama e começar falando sobre esses jogadores que estarão de saída do Gigante da Colina. Primeiro se referindo ao Thiago Reis. Ontem tivemos a notícia que o atleta, enfim, realmente não é mais um jogador do Vasco, algo que provavelmente já iria acontecer há muito tempo. Ele perdeu perdeu espaço aí no elenco, né? Aliás, espaço que ele nunca teve. O Thiago Reis de fato surgiu como uma grande promessa ali no início de 2019, final de 2018, com aquela copinha São Paulo de futebol júnior, né? Ao lado do Lucas Santos, ao lado do Caio Tenório. Mas desde lá, o Thiago Reis nunca conseguiu de fato se firmar entre os titulares da equipe. Chegou inclusive a marcar 3 gols numa partida do Campeonato Carioca, mas mesmo assim o Marcelo Cabo não via qualidade nele o suficiente para inclusive ele ser nem sequer reserva do Germancano. Ele conseguiu ser, né? Até por isso trouxe o Daniel Amorim. E ontem conseguiu enfim concretizar a sua negociação com o Confiança de Sergipe. O Thiago Reis estará indo jogar no Confiança, disputar a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro pela equipe de Sergipe. Estará aí somente até o final desse campeonato, o período de empréstimo, depois retornará ao Vasco da Gama, e na cláusula contratual diz que o Thiago Reis não poderá jogar contra o Gigante da Colina, ou seja, o Vasco ainda tem um jogo contra o Confiança de Sergipe no 2º turno do Brasileiro, e o Thiago Reis não poderá entrar em campo, e além disso, a própria equipe de Sergipe arcará com todo o salário do atleta. O Vasco não pagará nenhuma parte do salário, e tivemos notícias que além do Thiago Reis, outro jogador poderá estar de saída, que é o Caio Tenório, lateral direito reserva do Leonardo Matos, que também não vem sendo utilizado pelo Marcelo Cabo. Quando o Leonardo Matos não pode jogar por algum motivo, o Marcelo Cabo prefere levar o Zeca para lateral direito e utilizar o Riquelme na esquerda do que utilizar diretamente o Caio Tenório naquela posição. Então ele também é outro atleta que não tem espaço atualmente no elenco, principalmente com o próprio Marcelo Cabo de treinador, e muito provavelmente ele também será emprestado. Vários jogadores aí do Vasco estão sendo alvo de realmente pedidos de empréstimos, alguns jogadores que não vêm sendo utilizados nesse elenco, até mesmo alguns volantes aí das nossas categorias de base, como Caio Lopes e alguns outros, vêm tendo bons olhos aí, vão sendo vistos com bons olhos pelo mercado e poderão também estar de saída. O Caio Tenório, o possível destino dele será o Juventude, clube da 1ª divisão do Campeonato Brasileiro. É claro, quando tivermos novidades, a gente irá trazer para vocês, mas até o momento de fato que está fechado é a saída do Thiago Reis para o Confiança do Sergipe. Desejamos todas as sortes ao atleta e que ele possa voltar aí melhor ainda no final dessa temporada. Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos lá que hoje é dia de Vasco da Gama. Vasco e Náutico, 4 horas da tarde em São Januário. Um jogo importantíssimo para o Vasco. O Vasco e o Náutico que já se enfrentaram 4 vezes em todas as edições que o Vasco participou da Série B do Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias para o Vasco e apenas uma derrota contra a equipe do Náutico. Então, de fato, o Vasco é o grande favorito dessa partida, por conta, sim, do elenco mais qualificado. O elenco do Vasco não é bom o suficiente para nós, torcedores vascaínos,
para a grandeza da história do Vasco, mas a gente parar para pensar, analisando os outros elencos da Série B, o elenco do Vasco é sim um dos melhores, que tem a melhor folha, que tem os melhores jogadores, jogadores mais capacitados dessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, por conta disso tudo, por conta do peso da camisa, da grandeza do Gigante da Colina, o Vasco entra sim como favorito nessa partida. Inclusive, o próprio treinador do Náutico falou sobre isso, que o Vasco seria o adversário mais difícil que eles iriam enfrentar nessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. São Januário já está todo preparado, enfeitado, já foram ali torcidas organizadas colocar as suas bandeiras, inclusive tem uma bandeira em homenagem ao Germancano, por incrível que pareça, mesmo pelo pouco tempo, né, que o Germancano tem dentro do nosso clube, ele já se tornou um ídolo do Vasco. A bandeira diz que a tua história traz orgulho a quem te ama. No caso ali é uma foto, um desenho do Germancano levando aquela bandeirinha naquele jogo relacionado às causas que o Vasco estava defendendo, ou até mesmo com o quarto uniforme, tem bandeira do Germancano. Então realmente São Januário está todo preparado já para essa partida importantíssima para o Vasco no restante dessa temporada. Por que uma partida importante? Porque vale vaga no G4 da competição. O Vasco até o momento não conseguiu chegar entre os 4 primeiros colocados. Chegamos aí na 12ª rodada e o Vasco ainda não conseguiu estar ali no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o que de fato é sim uma vergonha. O Vasco, pela sua grandeza, o Vasco, pela sua história, não poderia estar passando por essa situação. Então deve ganhar hoje, tem a obrigação de ganhar. O Vasco necessita dessa vitória e também o próprio treinador Marcelo Cabo. Caso venha perder hoje, se afasta demais do G4 e pode preocupar ali e colocar mais pressão ainda no próprio treinador do Gigante da Colina. Então o Vasco precisa ganhar do Náutico às 4 horas da tarde e também torcer para que o CRB perca para o Vila Nova às 8h30. O CRB está atrás do Vasco, mas caso venha conseguir tirar a diferença de saldo de gols, passará o Gigante da Colina e aí o Vasco ficará atrás do CRB e o CRB sim entrará no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E é claro, caso o Vasco venha ganhar hoje do Náutico, ele toma a vaga do Goiás, que atualmente está com 20 pontos, 3 pontos a mais que o Gigante da Colina, porém tem um menor número de vitórias. E aí causa diferença e o Vasco conseguirá estar ali entre os 4 primeiros colocados. Um jogo importantíssimo. Ontem tivemos aí praticamente todas as partidas dessa 11ª rodada. Cruzeiro perdendo de 3-0 para o Avaí, Botafogo perdendo de 2-1 para o Brusque, situação também muito complicada para esses dois gigantes do futebol brasileiro. Inclusive o Botafogo perdeu, sendo mais uma grande partida do Edu, um jogador que eu sempre venho falando aqui, vascaíno de coração, que já se assumiu ser torcedor do Vasco da Gama, foi em São Januário, tirou foto com os pais no estádio, o pai, o irmão estiveram lá torcendo por ele, fez gol contra o Vasco da Gama e em todo momento falou sobre a sua paixão, o seu carinho, o seu amor e o desejo de um dia jogar pelo Vasco. Então essa é mais uma mensagem para a diretoria. Vamos abrir o olho. O atleta joga muita bola. Ele teve participação nos 2 gols do Brusque ontem, na vitória de virada ontem contra a equipe do Botafogo. O primeiro gol foi uma cabeçada linda dele na trave, que acabou sobrando no rebote, e o atleta do Brusque fez o gol. E o segundo foi um golaço dele na ponta, deu um chute no alto, no canto ali do goleiro, indefensável. Então é um jogador de muita qualidade e caso o Vasco consiga um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, tem que ficar de olho no atleta. Jogador qualidade técnica e além de tudo ser um vascaíno declarado e faria de tudo para jogar pelo Gigante da Colina, um excelente atleta. E é claro, a gente chega para essa partida de hoje muito preocupado. Apesar do Vasco, na minha opinião, ser o favorito, o Náutico tem uma equipe de muita qualidade. Inclusive, o próprio Lédio Carmona, um jornalista, comentarista aí do Sport TV, do programa Troca de Passes, falou o seguinte ontem. Ele disse que não tem a certeza se o Vasco irá subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Deixou bem claro que também não tem certeza se o Botafogo irá subir e deixou bem claro que tem quase certeza que o Cruzeiro não irá subir. Ou seja, infelizmente, os times grandes aí da Série B causam uma dúvida com relação à sua ascensão à Série A e acredito que, por incrível que pareça, dentre esses, o Vasco é de fato que tem mais chances, deve-se honrar essas chances, deve-se honrar essa grandeza e se respeitar o torcedor vascaíno com o acesso à primeira divisão e hoje pode ser um grande passo aí para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o Vasco irá com alguns desfalques. O Vasco hoje não contará com o Rômulo e o Michel. Os 2 atletas foram vetados aí pelo departamento médico do Gigante da Colina.
por conta aí de lesões, é claro, né? O Rômulo, ele sofreu um trauma no tornozelo esquerdo durante o aquecimento daquela partida contra o Coritiba na semana retrasada, né? Acabou não conseguindo entrar em campo, e também o Michel sofreu uma leve lesão, mas está já há muito tempo no departamento médico, algo em torno de 3 semanas. Ele passou aquele período lá na aglomeração, né, que acabou sendo multado pelo Vasco, ficou uma partida fora, depois jogou apenas um jogo, naquele se machucou e desde lá não consegue retornar aos gramados. Com relação a retorno, o Vasco terá o retorno do Bruno Gomes e do Morato. Depois de muito tempo, os dois atletas também voltam a ser relacionados. O Morato ficou de fora dos últimos 3 jogos do Vasco em virtude de um edema apresentado na coxa direita. Já se recuperou, está normal, está ali com total condição, né, de realmente voltar aos gramados. O jogador que inclusive vinha sendo utilizado como titular pelo Marcelo Cabo antes da sua lesão, e a mesma coisa acontece com o Bruno Gomes. Dele não foi lesão, mas ele vinha sendo utilizado como titular. Porém, por conta das 2 últimas expulsões, o Vasco deu de fato ali uma leve punição no atleta. Ficou de fora ali umas 2 partidas, nem sequer foi relacionado. E esperamos, né, aliás, acreditamos não, esperamos que ele venha ter colocado a mão na consciência, relaxado, colocado a mão na cabeça e ver o que ele estava fazendo da carreira. Ele provavelmente não começará como titular, mas tem qualidade para isso e possivelmente retornará a ser titular da equipe aí nas próximas partidas. Então, por conta disso, o Vasco não deve ir com muitas mudanças com relação aos últimos jogos para essa partida contra o Náutico. Escalação normal: no gol, Vanderlei; na zaga, Leandro Castan e Hernando; no ataque, no lateral, Leonardo Matos e Zeca; no meio-campo, Andrei, Galarza, MT e Marquinhos Gabriel; e no ataque, Gabriel Peck e Cano. Acredita-se que a única mudança que realmente pode ocorrer é a saída do Galarza e a entrada do Bruno Gomes, um atleta que o Marcelo Cabo gosta demais e tem a confiança do treinador para formar a dupla, né, ali de volante do meio-campo, Cruz Maltino. Mas esperamos a vitória, será um jogo difícil. O Náutico é uma equipe muito qualificada, com muita qualidade, que vai causar dificuldade para o Vasco durante os 90 minutos, mas o Vasco é o Vasco e deve buscar, né, a vitória a todo momento. E falando em vitória, para finalizar o vídeo, Germancano, autor dos 13 gols do Vasco em 23 jogos na temporada, preocupa demais a equipe do Náutico. Inclusive o Hélio dos Anjos, treinador do Náutico, falou sobre o atleta, disse que ele é um exímio definidor e o forte dele é dentro da grande área, é receber assistências. E segundo o próprio treinador, falou que a equipe do Náutico partirá do princípio que não deve deixar acontecer a assistência, não deixar que a bola chegue no Germancano, pois tem noção que se a bola chegar, ele tem que estar todo o tempo ali no raio de ação dos jogadores, porque se a bola chegar, ele provavelmente vai colocar dentro da rede. É um jogador que você não pode perder de vista dentro da grande área, e ali vai ser supervisão total da equipe do Náutico com o atleta e vai acabar liberando espaço. Os jogadores vão estar tão ligados, né, no Germancano, que vai sobrar espaço dentro de campo. Então vamos aproveitar, vamos ser conscientes e fazer de tudo para buscar esses 3 pontos dentro de casa e dar alegria ao torcedor vascaíno nesse domingo. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva, deixe seu comentário com relação a quanto você acha que vai ser esse jogo de hoje entre Vasco e Náutico. Uma partida importantíssima que vale vaga entre os 4 primeiros colocados. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!